Esboce o gráfico das funções seno de x e cosseno de x, destacando na tabela seus principais elementos. Então, o que acontece? A função seno de x, se pegarmos os ângulos principais, a π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, nós temos a seguinte estrutura. Ciclo trigonométrico, eixo seno, eixo cosseno. Se pegarmos, então, o 90 graus, por exemplo, que é o π sobre 2, o seno está máximo. No 270, o seno está mínimo. Então, nós podemos entender que no 90 graus a circunferência trigonométrica vai atingir o seu ponto mais alto, o arco vai ser lá em cima. Se pegarmos o 3π sobre 2, que é o 270, ele vai estar num ponto mínimo. Pontos que estão localizados sobre o eixo dos cossenos, o seno é zero. Então, com isso, nós teremos algo, né, que vai formar algo nesta linha. Então, partindo do zero, já que seno de zero é zero, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1, seno de 360 é 0. Aí você fecha um ciclo e começa a repetir tudo novamente. No caso da situação envolvendo o cosseno, nós podemos avaliar o seguinte. O cosseno de 0 é 1. O cosseno de 90 é 0. Então, o cosseno de 90 e o de 270 valem 0. Pontos localizados sobre o eixo dos senos, cosseno 0. Então, o grande detalhe é o ponto de partida, que vai ser lá em cima, uma vez que o seno de 0 é 1. Depois ele vem caindo até chegar aqui no ponto mínimo, que é o menos 1, e depois ele volta a subir. Então, nós temos esta linha envolvendo a função cosseno. Então, esta função é a função cosseno de x. Temos também que aquela primeira é a função seno de x. Além disso, a questão quer saber da gente. Quais são os elementos dessa função? Domínio é o que você pode atribuir para x. Você pode atribuir qualquer valor, então, real. A imagem de uma função trigonométrica, seno e cosseno, se você avaliar, a gente usa de menos 1 até 1. Então, a imagem dessa função, tanto da função seno quanto da função cosseno, vai de menos 1 até 1. O período de uma função é você avaliar o espaço necessário para que ela venha a se repetir. O espaço necessário para uma repetição, no caso aqui, tanto da função seno quanto cosseno, é 2π. 2π e 2π. A amplitude que nós vamos ter numa função trigonométrica, amplitude é você pegar a situação que nós temos da circunferência, ou seja, do eixo x, na verdade, até o ponto mais alto e até o ponto mais baixo. Ou seja, essa amplitude vai ser igual a 1, tanto para uma quanto para outra. O valor máximo da função seno e também da função cosseno, nós vamos ter a seguinte situação. O valor mínimo numa função seno e cosseno básica, como é o caso dessa, seno x e cosseno x, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1.